noite. Paz do Senhor. Começar nosso curso. Vamos louvá-lo, vamos agradecer. Nosso Deus é digno de honra, digno de glória. Viemos aqui para isso. Para louvá-lo, para receber dele. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, seja feita a tua vontade nessa noite, Pai. Estamos aqui, Senhor amado, para te louvar, para te exaltar e te agradecer. Pedimos perdão, Senhor Pai, das nossas falhas e aquilo que fizemos com a cara de Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser fiéis a Ti. Jesus querido, obrigado por esse dia que o Senhor nos deste. Obrigado, Senhor, por esse Deus que tem conosco nesse dia. Obrigado por mais um dia de vida, Pai, por essa oportunidade de estar mais uma vez na Tua casa. Reunidos com meus irmãos, para juntos te agradecer. Obrigado por esse momento que o Senhor nos proporciona. Jesus querido, venha se fazer presente no nosso meio. Queremos a Tua presença aqui nessa noite, Pai. Porque sem Ti não somos nada. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua graça, da Tua unção. Precisamos ser renovados, restaurados pelo Teu poder, pela Tua palavra, pelo Teu sangue. Teu sangue que nos liberta, que nos salva, Senhor. Deus querido, entregamos todos os nossos anseios a Ti, entregamos nossas vontades, nossas necessidades a Ti. Nos ajuda, Senhor, a
criação para você, gente. Nosso Deus é grande. Foi por amor que Ele se entregou naquela cruz por nós. Nosso Deus é poderoso, mas é um Deus amoroso. Ele nos ensinou sobre o amor. E Ele está aqui nessa noite. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor. Se manifestado, Senhor, naquela cruz por nós. Glória ao Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Foi por amor que Jesus se entregou.
Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Amém. Podem se assentar na presença do Senhor, vocês que estão na casa de Deus e vocês que estão em casa acompanhando através da live no Facebook. Também saúdo a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais um domingo na presença de Deus. Esse é o primeiro domingo de dezembro. Chegamos no último mês do ano e temos a certeza que Deus reservou grandes bênçãos para nós. Esse ano tem sido um ano de muitas dificuldades, mas também um ano que nós temos visto a graça e a misericórdia de Deus de uma forma muito poderosa agindo no nosso meio. Então vamos ter em mente que Deus Ele está cuidando de nós. Deus é um Deus zeloso e um Deus que tem muito amor, zelo pelo seu povo. Então vamos continuar a nossa caminhada. Às vezes a caminhada tem momentos que a gente caminha com mais facilidade, tem momentos que a caminhada fica um pouquinho mais difícil, mas o Senhor está conosco em todo o tempo. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, vamos permanecer firmes na fé. Amém? Você que está aí com a Bíblia, vamos lá para Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 19. Lamentações. É fácil encontrar no Antigo Testamento. Você abre no meio, Salmos, bem no meio da Bíblia, o livro de Salmos. Depois Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Aí você vai encontrar Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações é um livro muito interessante. Jeremias, ele se lamenta pelo fato do povo de Deus ter sido derrotado pelo exército da Babilônia e ser levado para o cativeiro. A cidade de Jerusalém foi destruída, sobraram apenas alguns habitantes na cidade, que ainda ficaram debaixo do jugo do rei da Babilônia, e muitos foram levados para o cativeiro. Então ele se lamenta e ele ora a Deus. Então nós vamos ver algo muito interessante hoje, amém? Então vamos orar com a sua fé, com a minha fé. Lamentações capítulo 5, versículo 19. 5:19. Pai, em nome de Jesus, revela a Tua palavra aos nossos corações, Pai. Estamos mais uma vez na Tua presença e desejamos a direção, desejamos a orientação. Senhor, fala de uma forma poderosa para nos abençoar para a Tua glória. Senhor, tira todo o empecilho, que o inimigo de nossas almas seja envergonhado e confundido, que ele seja repreendido no nome de Jesus, e que o Senhor nos conceda mais da Tua graça e do Teu poder. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então vamos ler aqui 5:19, Lamentações. Diz assim: Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o Teu reino de geração em geração. Então o nosso Deus não muda, o reino dele permanece de geração em geração. Ele é o Deus eterno, ele é imutável, ele não muda. Nós é que precisamos de mudança, nós é que precisamos a cada dia permitir que ele trabalhe na nossa vida. É muito interessante notar que Jeremias aqui está orando a Deus, intercedendo por Israel. Ele está se colocando na brecha pelo povo de Deus, porque ele tinha visto o sofrimento do povo. O povo, muitos deles morreram através da espada do Nabucodonosor, rei da Babilônia, o exército dos caldeus. Matou muitos homens de Israel, muitos morreram a fio de espada, muitos morreram de fome no cerco da cidade, muitos morreram de pestes e doenças. Então foi algo terrível. Muitos foram levados para o cativeiro. Aqueles que permaneceram
e Israel ficaram em estado de miséria e ainda debaixo do jugo do rei da Babilônia. Então, uma situação muito terrível. Ele viu coisas que entristeceu muito o coração dele, mas ele buscou a Deus, e ele, independente do que aconteceu, ele não culpou Deus da situação. Ele sabia que tudo que Deus tinha permitido acontecer foi por causa da transgressão de Israel, foi porque o povo de Deus não ouviu os alertas, inclusive dele. Ele, como profeta, ele alertou o povo para que o povo se arrependesse. Só que o povo enveredou por um caminho de idolatria, de feitiçaria, de prostituição, de iniquidade, e não quis se voltar a Deus. O povo simplesmente se afastou de Deus, queria somente os benefícios de Deus, mas não queria compromisso, não queria realmente obedecer à vontade do Senhor. Então houve uma consequência. Então, aqui na sua oração, ele fala: Deus, o Senhor é o Deus eterno, o Senhor está na sua posição de glória, o Senhor continua sendo Deus. Nós é que fomos assolados, nós é que estamos numa situação difícil. E aí ele enaltece o Senhor: Senhor, tu, Senhor, permanece eternamente, o teu trono de geração em geração. Ou seja, o Senhor está acima de tudo o que aconteceu. O Senhor continua sendo soberano. É isso que ele estava dizendo. Versículo 20: por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Senhor, será que o Senhor vai nos esquecer para sempre? Vai nos desamparar por tanto tempo? Por quê? Porque ele sabia que Deus, ele virou as costas para o seu povo, justamente porque o seu povo primeiramente virou as costas para Deus e desprezou os profetas, porque Deus enviou os profetas, só que o povo infelizmente desprezou a palavra de Deus e desprezou os profetas. Olha só que interessante isso. Mas só que ele sabia, Jeremias sabia que Deus é um Deus justo, um Deus que exerce justiça e juízo, porém, ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que é um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Então, quando ele vê arrependimento, ele se compadece. Tem uma passagem nas Escrituras que eu acho muito interessante sobre a misericórdia de Deus, quando Deus ele anuncia o juízo e a destruição da cidade de Nínive, que era uma cidade ímpia, que era uma cidade que vivia completamente fora dos padrões do Senhor, e Deus mandou o profeta Jonas, e o profeta Jonas anunciou a destruição da cidade. E quando a cidade, e eles nem faziam parte do povo de Deus, os ninivitas nem faziam parte do povo de Deus, eles se humilharam diante de Deus. O rei de Nínive convocou jejum e oração, e eles se humilharam diante de Deus. E há uma coisa muito interessante nessa passagem do livro de Jonas, que o rei de Nínive pediu até para os animais jejuarem, até os animais jejuaram durante aquele período. Então eles se humilharam, aí Deus teve misericórdia da cidade de Nínive. E aí Jonas ficou ressentido, né? Ele queria que Deus julgasse e destruísse Nínive, né? Então ele ficou chateado com Deus, né? Aí Deus repreendeu ele. Aí Jonas fala assim: Senhor, eu sabia que o Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus misericordioso. Por quê? Deus, quando ele vê arrependimento sincero, ele está sempre pronto a perdoar. Então Jeremias estava aqui orando: Deus, será que o Senhor vai nos desamparar para sempre? Será que o Senhor vai deixar o teu povo nessa situação? O Senhor não vai virar esse cativeiro? O Senhor não vai mudar essa história? E aí ele fala algo muito importante, que é o centro dessa mensagem, versículo 21. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Senhor, nos renova como era antes. Nós queremos voltar a ser o povo do Senhor, o povo temente, o povo que realmente te serve, te adora, te ama, te
crê, que manifesta a fé sincera, real, genuína e verdadeira. Nós queremos estar novamente debaixo da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, da tua bondade, desfrutando das tuas bênçãos. Então renova os nossos dias como outrora. Mas como que Deus queria renovar o seu povo? Primeiro, o seu povo precisava se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e se arrepender dos seus pecados. Mas até para nós nos arrependermos e até para nós nos convertermos, Jeremias era consciente disso. É Deus que nos convence e é Deus que nos converte. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, e é o Espírito Santo que transforma o nosso coração. É claro, Deus, Ele nos convence e nós cedemos à ação do Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração ao Espírito Santo, nós permitimos o agir dele, e aí ele vem com a sua graça. Porque quando pensamos em graça, não é somente o perdão, é o perdão que é muito importante, mas a graça é a capacidade que Deus nos dá de nós mudarmos de vida, de nós mudarmos de direção, porque conversão é mudança de direção. E Israel precisava mudar de direção, o povo precisava se voltar para Deus. E o mais interessante, até eu estive compartilhando com os irmãos no culto da manhã, é que Jeremias se inclui. Olha só que interessante: converte-nos. Ou seja, ele está se incluindo. Se tinha alguém com moral, com ética, alguém digno em Israel, era Jeremias, irmãos. Jeremias era um homem correto, que procurava agradar a Deus em tudo. Só que ele está se incluindo aqui. Olha a humildade do profeta. Ele não estava em pecado deliberado, ele não estava na idolatria, na prostituição, em vício. Não, ele era um homem que procurava agradar a Deus. Mas ele está se incluindo aqui. Senhor, eu preciso de conversão. O profeta está dizendo: eu preciso de conversão. Esse povo precisa, mas eu que sou profeta, eu preciso de conversão também, porque eu sei que o padrão do Senhor é elevado, e sem o Senhor eu jamais conseguirei, jamais irei viver da maneira que eu tenho de viver, que eu tenho que viver para agradar o Senhor. Então, irmãos, eu estava falando com os irmãos do culto da manhã. Essa pandemia, irmãos, é um momento de reflexão. Tudo que está acontecendo no mundo hoje. Só que muitas pessoas, ao invés de enxergar a situação como uma oportunidade de se voltar a Deus, se converter, tem pessoas que estão se afastando de Deus. E quando eu falo conversão, irmãos, às vezes a pessoa pensa que conversão é somente o momento em que a pessoa ela ouve a palavra, se arrepende, aquele momento inicial, quando a gente ouviu o Evangelho e a gente se arrependeu dos nossos pecados e entregou a vida a Deus. Isso é conversão? Claro que é. Mas a conversão é um ato contínuo. No termo grego, no Novo Testamento, quando se fala de conversão, se usa o termo metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade, e é algo contínuo, é a mudança contínua da mentalidade. Ou seja, nós vamos permitindo que Deus transforme a nossa forma de pensar, de sentir, de agir através da sua palavra e através do poder do Espírito Santo. E é um ato contínuo, isso não pode parar. Se você para de se converter ao Senhor todos os dias, que é algo diário, todos os dias Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome de vez em quando, tome a cada dia a sua cruz e siga-me.
Então, conversão é algo diário. Todos os dias eu preciso me converter a Deus. E você também. Então, isso não pode parar, irmãos. Porque se parar, aí o que acontece? Né? O inimigo prevalece. Deus não quer isso. Então, Jeremias entendia. Olha, tudo o que aconteceu foi porque o povo parou esse processo. Esse povo não se converteu mais. Pelo contrário, se afastou cada vez mais. A apostasia foi se afastando de Deus. Mas aí ele pede: Senhor, nos converte de novo, para que a gente possa viver, né, como nós estamos vivendo, para que nós possamos ter os dias renovados, sermos renovados como antes. Olha só: converte-nos, Senhor, a ti nos converteremos, renova os nossos dias como antes. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Senhor, será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre, totalmente? Vai estar enfurecido conosco para sempre? Irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua ira dura um só momento. No seu favor está a vida. Deus, Ele se ira sim, mas Ele se compadece, e no favor dele está a vida. Jeremias estava suplicando a Deus para dar mais uma oportunidade para Israel, mais uma chance para o seu povo. Irmãos, muitas pessoas infelizmente perderam a sua última chance. Tinham pessoas que pensavam assim: qualquer dia desses eu me conserto com Deus. Veio a pandemia e muitos infelizmente não tiveram tempo de se consertar com Deus. Então, irmãos, a vida é um vapor. A gente não sabe aonde nós vamos estar daqui um instante, irmãos. É muita presunção nossa acharmos que nós temos o controle das coisas, porque na verdade quem tem o controle é Deus. O dia de amanhã a Deus pertence. Às vezes nós pensamos: amanhã eu resolvo, mas amanhã pode ser muito tarde. Tem um louvor que diz assim, né? Amanhã pode ser muito tarde. Então amanhã pode ser muito tarde. Então precisamos tomar decisões. Precisamos tomar decisões importantes. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então estamos no último mês. É tempo de nós, último mês desse ano, fazer um balanço desse ano. Foi um ano difícil? Foi. É para todo mundo. Mas temos que fazer um balanço da nossa vida e nos converter ao Senhor. Porque nós temos que estar prontos para a eternidade. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento, e se não voltar agora, dia, hora, ninguém sabe, Ele pode voltar para mim, Ele pode voltar para você. Quantos pastores, irmãos, morreram este ano? Estou falando de pastores. Não pensavam que iam morrer em 2020. Quantos crentes pensavam que iriam viver, mas Deus falou: hoje, deu o seu dia, deu o seu tempo. E eu costumo até brincar com o pastor Pascoal: quando Deus chama a senha, irmãos, não adianta, irmãos, né? Você pode e deve cuidar da sua saúde, mas quando Deus chama a senha, irmãos, né? A pessoa pode estar lá se cuidando, pode estar zelando, e tem que zelar pela saúde, pelo corpo, que é templo do Espírito Santo, mas quando Deus chama a senha, irmãos, não tem jeito. Quando chega a hora, e nós temos que estar preparados. Israel precisava se converter, e o profeta, que era o homem mais digno e mais íntegro, ele se inclui. Quem somos nós para nos excluir disso, né, irmãos? Desta oração. Então, que nós possamos fazer essa oração. Próximo domingo será Santa Ceia. E vamos nos preparar para ceiar, não só ceiar aqui, um dia nós vamos estar ceando com Cristo, na glória eterna, irmãos.
Eu quero estar lá naquele dia sentado na mesa. E eu quero que você esteja lá comigo. Eu quero que todos aqui estejam lá, nós todos juntos, nos alegrando na glória do nosso Pai, na glória do nosso Deus. Amém? Mas para isso, conversão. Mas só que conversão não é só o momento inicial. É o momento inicial, sim, mas é uma continuidade. Sempre Deus vai trabalhando na nossa vida. Hoje eu tenho que me converter, amanhã eu tenho que me converter de novo, e mais, sempre me aproximando mais de Deus e da sua palavra. Amém, irmãos? Deus, Ele tem prazer em se compadecer do seu povo. Deus é um Deus que se ira, mas a ira dele é um só momento, mas no favor dele está a vida. Então Deus, Ele quer conceder favor para nós. Amém? Fique de pé que nós vamos orar. Glória a Deus. Vamos preparar o nosso coração. Abre o teu coração para Deus. Deus é um Deus misericordioso. Lembre-se da cidade de Nínive. Eles eram grandes pecadores, mas pelo fato deles se humilharem, Deus concedeu perdão, concedeu graça. Pai, Senhor, estamos aqui para nos converter mais a Ti, porque conversão não é algo que só foi no começo, é algo que tem que ser contínuo na nossa vida, é uma ação contínua e progressiva, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Queremos cada dia ser mais crente. Se você é crente hoje, você tem que ser mais crente amanhã. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que se santifique ainda. Todos os dias temos que olhar para nós mesmos. Às vezes nós perdemos muito tempo querendo tirar o cisco do olho do nosso irmão, e nós não enxergamos a trave que está no nosso olho. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ajudar os nossos irmãos. Nos perdoa, Senhor. Converte-nos se nos convertermos. Renova os nossos dias. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Uma chance igual a essa
e nos converteremos. Renova os nossos dias como outrora. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Deus agora. Glória a Deus. Podem se assentar, vocês que estão aqui na igreja. Toma posse dessa palavra. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Amém? E você de casa também. Deus está fazendo uma grande obra. Conversão, nunca se esqueça. Não é somente o princípio. É no princípio também. Mas conversão é uma vida toda. É uma vida toda se entregando a Deus. Conversão é isso. É você toda a sua vida se dedicar a Deus. Amém? Então vamos dar encerramento com os irmãos que estão acompanhando aí pela internet. Amém? Toma posse mesmo dessa palavra. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por esta palavra, pela tua presença que opera na nossa vida. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos ajuda a vencer todos os dias. O Senhor é que trabalha, nos convencendo e convertendo todos os dias. Obrigado, Senhor. Coloque agora a mão na posição de receber da bênção e repita comigo: que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, desde agora, para todos sempre. E você que crê, diga amém. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.